Olá, meu nome é Melina Castilho de Souza Balbueno, eu sou médica veterinária, pós-graduada em homeopatia, veterinária e tecnologia das altas diluições pela HD Science, mestre em medicina e bem-estar animal pela Universidade de Santo Amaro e doutoranda em medicina veterinária com ênfase em saúde única pela mesma instituição, Universidade de Santo Amaro. O trabalho que eu trago é o tratamento de pancreatite com fósforos em um cão. É um relato de caso de minha autoria, autoria de Jéssica Amâncio Martins e Cideli de Paula Coelho. Esse trabalho não apresenta conflito de interesses. A pancreatite é o distúrbio do pâncreas exócrino mais comum em cães e gatos e se refere à infiltração com células inflamatórias no pâncreas exócrino. Os sinais clínicos variam conforme a gravidade da doença e incluem anorexia, vômitos, fraqueza, dor abdominal ou ainda a presença de diarreia. O ultrassom abdominal é considerado consistente com o diagnóstico de pancreatite aguda quando apresenta algumas alterações. Sejam essas alterações: áreas hipoecogênicas dentro do parênquima pancreático, áreas mesentéricas hiperecogênicas ao redor do pâncreas, pâncreas aumentados com perfil irregular e ou presença de derrame abdominal. Em uma pesquisa realizada em 2020 com 38 cães com suspeita de pancreatite aguda, foi feito um levantamento dos principais achados ultrassonográficos e foram considerados os achados mais comuns altamente sugestivos a hipoecogenicidade pancreática e o mesentério hiperecogênico peripancreático, sendo essas alterações visualizadas em 22 cães no terceiro dia após a hospitalização. Então, 22 cães dos 38 apresentavam essas alterações depois de 3 dias da internação. Enquanto a alteração menos representativa foi o aumento pancreático, além da dilatação do ducto pancreático e presença de pseudocistos ou ainda presença de abscessos pancreáticos. As recomendações gerais de tratamento envolvem a reposição das perdas de fluido e o controle dessas perdas, a manutenção da pressão hidrostática, o controle de náusea e o controle de dor. Esse é o paciente do presente relato. A imagem foi autorizada pelo tutor e por isso que a imagem está aqui. Então, é um cão macho de 3 anos de idade, da raça Shih Tzu, que foi atendido no dia 10 de maio de 2021, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Esse paciente apresentava um histórico de apetite caprichoso por mais de 2 anos já, a alimentação diversificada, rica em petiscos, ele comia ração seca e mais alimentação natural. É um paciente com uma característica muito marcante de um comportamento de compassividade, além do que é um paciente com comportamento extremamente dócil. Os sinais clínicos que ele apresentou foi vômitos recidivantes e persistentes por mais de 2 dias, diarreias recorrentes e esporádicas. Era comum a tutora relatar que antes da introdução do medicamento, ele apresentava esporadicamente diarreia nesses 3 anos de vida. Então, foi solicitado um exame ultrassonográfico que foi realizado no mesmo dia da consulta, no dia 10 de maio de 2021, para avaliação e para o diagnóstico do paciente. A figura 1, então, é o relatório do exame ultrassonográfico do paciente, e nesse relatório nota-se, então, a hepatopatia aguda por processo inflamatório, reacional ou toxêmico, alterações ainda de imagens relacionadas à pancreatite, imagens relacionadas a processo inflamatório no estômago, com evidenciação da camada submucosa e processo inflamatório em alças intestinais, especialmente em duodeno e em jejum. A figura 2 é a imagem ultrassonográfica do lobo pancreático direito, com ecogenicidade predominantemente elevada e ecotextura preservada. As dimensões do pâncreas estavam aumentadas, medindo 1,10 centímetros de espessura, com tecido adjacente hiperecogênico e reativo.
Então, nas flechinhas é possível ver a hiperecogenicidade desses tecidos e a dimensão do pâncreas. Na figura 3 é a imagem ultrassonográfica do fígado, que apresentava uma ecogenicidade difusamente reduzida, evidenciando a vasculatura hepática e a ecotextura se mantinha preservada. É frequente visualizar, então, a repercussão do processo inflamatório no tecido hepático e no segmento duodenal descendente. Isso ocorre devido à proximidade dessas estruturas com o lobo pancreático direito. E a figura 4 é a imagem ultrassonográfica do segmento duodenal descendente, que tinha uma espessura de 0,45 centímetros, apresentando um aumento discreto e presença de irregularidade das paredes do duodeno. Foi então iniciado o tratamento no mesmo dia, embora muitas vezes a internação seja recomendada no quadro de pancreatite, esse paciente não apresentava desidratação, apresentava alerta, então eu optei por iniciar a terapia com medicamento homeopático. Foi iniciado o medicamento fósforos na dose centesimal hahnemanniana, na solução hidroalcoólica 20%, administrado pela tutora, 3 gotas, 2 vezes ao dia. A tutora relatou que no mesmo dia o paciente já apresentou-se alerta, um pouco mais alerta do que já estava, então mais disposto, e no dia seguinte ele apresentou também uma melhora no apetite, não apresentou mais vômito e nem diarreia. Esse paciente se manteve bem, sem vômito e diarreia, e no dia 18 de maio, a tutora se queixou que o paciente apresentou novamente um episódio de vômito, dessa vez bilioso, e diarreia. E foi então introduzido para ele também a terapia com cardos marianos, na potência 6CH, e o fósforos na 30CH. Então, foi alterado o fósforos da 12 para 30. Continuou a administração por via oral, ambos os medicamentos 3 gotas, 2 vezes ao dia. Esse paciente se manteve muito bem, comendo ração, e ela continuou com a alimentação natural também. Não teve mais crise de vômito e crise de diarreia desde o dia 18 de maio, e aí no dia 1º de julho, foi feito o acompanhamento ultrassonográfico e foi repetido, então, o ultrassom, que diagnosticou uma melhora no quadro do paciente. Então, a figura 5 é a imagem ultrassonográfica no acompanhamento já depois do tempo da terapia do lobo pancreático direito. Ele apresentava uma ecogenicidade normal ao tecido adjacente e a ecotextura se mantinha preservada, com dimensões normais, medindo 0,62 de espessura. Ou seja, a dimensão desse pâncreas reduziu e voltou para a dimensão normal. Então, na flechinha é possível ver o tecido isoecogênico. A figura 6 e a figura 7 é a imagem hepática desse paciente no ultrassom, que apresentava uma ecogenicidade e ecotextura dentro dos padrões de normalidade para a espécie, para o porte desse cão. E a figura 8 é a imagem ultrassonográfica do segmento duodenal descendente, que dessa vez apresentava já uma regularidade de paredes e as paredes estavam finas. Então, a dimensão desse duodeno também havia reduzido, chegando aí uma medida de 0,34 centímetros de espessura. Então, concluiu-se que o presente relato, ele observou uma melhora do paciente em menos de 24 horas após o início da terapia homeopática com medicamento fósforos, e em cerca de 40 dias apresentou uma melhora significativa no exame ultrassonográfico. Esse paciente não precisou de outros medicamentos para tratamento e nem precisou ser hospitalizado. Esse paciente continua, inclusive, fazendo uso do medicamento, e ele não teve mais nenhum episódio de vômito e diarreia. Eu continuo acompanhando ele. Então, mesmo depois desse tempo do exame, ele continua clinicamente bem. Aqui as referências que nós utilizamos para fazer o resumo.
E aqui o meu contato, tem o meu e-mail, meu Instagram. Se tiver dúvida sobre o quadro, sobre o caso clínico, pode me mandar mensagem, fico à disposição. Muito obrigada.